Galera, vamos voltar aqui então, tá? Só aquele exercício que a gente tinha terminado ele na corrida. Então, só para esclarecer aqui, tá? Para concluir mesmo aqui. Então, assim como na nova de um fator, na nova de dois fatores, se o f calculado é maior que o f tabelado, existe efeito significativo. E o contrário, não. Tá? Então, aqui, a gente teve apenas o fator controlável empregado, funcionário, tá? Então, a produtividade deste exemplo aqui, desse caso, é dado tão somente pelo funcionário, tá? A gente pode ver aqui que o funcionário 3 foi o que realmente mais produziu, muito mais que os outros, independente do tipo de ferramenta, tá? Mas, para ter isso de uma maneira quantitativa e ter certeza disso que eu estou afirmando, né, a gente tem que fazer isso aqui. Tá, pessoal? Ficou alguma dúvida com relação a esse exemplo, a esse conteúdo? Vamos fazer o outro exemplinho aí para terminar aí. Tá? Eu vou salvar aqui, depois eu vou salvar lá como gabarito. Tá? Então, o senhor Fernando Estradas é dono de 3 lojas que vendem todo tipo de material de construção. Devido à crise, o senhor Fernando está se vendo obrigado a fechar 2 de suas lojas. Nessas 3 lojas, o senhor Fernando identificou 3 funcionários que se destacaram nas vendas, porém, com o fechamento das 2 unidades, ele deverá permanecer apenas com um dos 3. Diante dessa situação, ele o contrata para que você ajude na definição de qual loja e qual funcionário deverão permanecer. Você promove um rodízio dos 3 funcionários nas 3 lojas e monta a tabela abaixo, onde o número são os resultados de vendas em R$ 1.000 de cada funcionário em cada semana. Para montar o relatório final, senhor Fernando, você deve responder as seguintes questões. Qual a variável resposta e qual os fatores controláveis? Tá? Então, variável de resposta, vendas por semana em reais ou em R$ 1.000. Tá? Fator controlável A é empregado. E fator controlável B, loja. Tá? Barbada, né? Quantos níveis possuem os fatores controláveis? Então, o fator controlável A possui 3 níveis. E o fator controlável B também possui 3 níveis. Tá? Qual funcionário e qual loja deverão permanecer? Justifique sua resposta. Aqui me questionaram como fazer e tal, é pela comparação múltipla de médias pelo gráfico, tá? Mas quem não fez o gráfico, só montou a tabela nova, vai ser considerado um determinado valor. Então, A minúsculo igual a 3, B minúsculo também igual a 3, né? Então, 3 níveis, 3 níveis. E o número de repetições. E o número de repetições N também igual a 3. Essa aí eu dei uma colher de chá. Porque se o cara errar, mesmo se ele errar, vai estar certo.
porque é tudo 3, né? Então, mesmo se o cara errou, tá certo. Só vou fazer aqui para ficar um pouquinho mais didático, tá? Ó, n igual a 3. Então, com isso, o n maiúsculo vai ser igual a vezes b vezes n, 27. O t, 2 pontos, é sempre igual à soma de todos os valores da tabela. Tá? 1.377. A partir daqui, a gente começa a calcular. TC vai ser igual a T, 2 pontos, ao quadrado, dividido por N. Tá? Depois eu tenho que calcular o SQA, SQB, SQAB, SQR e o SQT. Vou fazer um pouquinho maior para vocês verem. Eu sempre começo com SQT, que eu não preciso da tabela auxiliar, que é soma quadrado, né? Aquela função que eu ensinei para vocês, soma quad, menos o TC, tá? Agora, então, eu sempre costumo, como eu falei para vocês, montar uma tabelinha auxiliar. Pessoal, isso é eu que faço, tá? Precisar mesmo, não precisa, tá? Eu faço porque é uma maneira didática, eu acho que ajuda na hora do aluno entender o exercício, tá? Mas não é algo que seja mandatório, tá? Então, aqui vai ser igual a soma destes caras aqui. Vocês viram aqui, né? Esse aqui eu fiz a soma desses 3 aqui. Agora eu estou fazendo a soma desse aqui. Então, somei usar as linhas, né? Ou seja, 486 é igual a essa soma aqui também, ó. Tá? Tem que ser igual. Bem como a dos empregados também tem que ser igual. Tá? Ó, 450 tem que ser igual a isso aqui, ó. 477 tem que ser igual a isso aqui, tá? Pronto, temos a nossa tabelinha auxiliar aqui para trabalhar. Agora vamos lá. Agora é o SQA vai ser igual a isso ao quadrado dividido por B vezes N mais isso ao quadrado dividido por B vezes N mais isso ao quadrado dividido por B vezes N. Tudo isso menos o TC. 234. Deixa eu só conferir aqui se está certo. 234. Tá certo. Compartilhar de novo com vocês. Só um minutinho aqui, que agora eu perdi o exercício. Só um minutinho. Agora sim. O SQB, por sua vez, vai ser igual este ao quadrado dividido por A vezes N
mais este ao quadrado dividido por A vezes N mais este ao quadrado dividido por A vezes N, tudo isso menos o TC. Vai dar um errinho aqui de parênteses, mas vai estar certo. Tá? Ficou alguma coisa verde ou estão conseguindo ver? Tá dando para ver aí, pessoal? Ou tá aquele verde ainda? Se tiver problema, avisem, Tá tá? dando para ver, senhor, normal. Tá. Então, vamos lá agora. SQAB, então, mesma coisa. Esse cara ao quadrado, dividido agora aqui, é por N apenas, tá? Mais esse cara ao quadrado, dividido por N, mais esse cara ao quadrado, dividido por N. Então, difícil não é, pessoal. Tem que prestar bastante atenção para não errar nessa repetição aqui, tá? E eu agora estou falando com vocês, estou com medo de errar aqui. Tem que ter bastante concentração para não errar nisso aqui, tá? Esse ao quadrado dividido por N menos o TC menos SQA menos SQB, 48, tá? E o SQR, então, por sua vez, é o total, menos todos os outros, menos o A, menos o B, menos o AB. Barbada, pessoal. A partir de agora, só alegria. Tá? Vamos construir a tabela nova, então. Fonte de variação, SQ, graus de liberdade, média dos quadrados, F calculado e F tabelado. É ou não é uma barbada? Se vocês me erraram isso aqui no exercício, tem que ser 0. É muito fácil. É ou não é? Total. Vamos botar aqui agora, para fazer uma coisa mais decente, organizada. Tá? Esse cara aqui é o A. Esse cara aqui é o B. Esse cara aqui é o AB. Esse cara aqui é o erro. Opa! Esse cara aqui é o erro. Esse cara aqui é o total. Tá? Graus de liberdade. A menos 1. Aqui que eu disse para vocês. Ó, aqui se o cara quiser errar, ele não consegue, porque é tudo a mesma coisa. B menos 1.
A menos 1 vezes, opa, igual a menos 1 vezes B menos 1. A vezes B vezes N menos 1. E o total, N maiúsculo menos 1. Tá? Fechou aqui também. Média dos quadrados, isso dividido por isso dividido por isso por isso por isso. Isso dividido por isso, igual a isso dividido por isso dividido por isso, ó, isso dividido por isso. Ah, fechou aqui, turma. Certo? É isso aí. Então, o F calculado vai ser esse dividido pelo erro, esse cara aqui dividido pelo erro, igual a esse aqui dividido pelo do erro, igual a esse aqui dividido pelo do erro. E agora é tabela. Linha 18 e colunas essas aqui. Então, o A, linha 18, coluna 2, o B, mesma coisa. Tá? Vamos aqui, então. A, linha 18, coluna 2, 355. O B, linha 18, coluna 2, 355. E o AB, linha 18, coluna 2, 293. Então, 355, 355 e 293. 3,55, 3,55, 2,93. Tá? Então, o que que nós temos aqui? F calculado A maior que F tabelado A. Opa. Mesma coisa para o B. E mesma coisa para o C. Logo, todos os três, o empregado afeta a variável de resposta. A loja afeta a variável de resposta e a combinação entre empregado e loja afetam a variável de resposta. Tá, pessoal? E como é que eu respondo essa pergunta aqui? Como eu respondo essa pergunta aqui? Nós vamos fazer o seguinte: em vez de ter as somas aqui, nós vamos fazer uma outra tabelinha com as médias. Que não ficou bom, vamos fazer uma tabelinha aqui com as médias. Tá? Média desse cara aqui. Tá? Vou fazer todas as médias. Aqui estão as médias. Tá, pessoal? E nós vamos fazer um gráfico disso. Seleciono, inserir, cada Excel é um tipo, né? Vamos fazer um gráfico de linhas. Não deu muito certo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá aqui.
Não, também não. Só um pouquinho. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Só um minutinho. Ah, não, estava certo, sim. Mas eu já tenho esse gráfico aqui, ó, de uma outra tabela. Tá? Então, o gráfico, pessoal, tá aqui, ó. Tá aqui. O empregado 1, então a gente vê que ele vendeu mais em todas as lojas. O empregado 2, ele ficou intermediário e o empregado 3 menos, tá? Então a gente vê que mesmo o empregado 2, que foi o que menos vendeu, na loja 2 ele vendeu mais do que os outros. Então, se nós pegarmos as lojas, a gente vê facilmente que a loja 2, que é a combinação da loja 2, ela é a mais rentável, porque mesmo o funcionário que vendeu menos, que foi esse 3 aqui, que foi o empregado 2, na segunda loja ele vendeu mais. Então a loja é fácil da gente escolher que a loja 2 deve permanecer aberta. Entre os empregados, a gente pode ver aqui, ó, que o desempenho do empregado 2 é bem abaixo dos outros. O desempenho do empregado 2 é sempre bem abaixo dos outros. Então, o empregado 2, de cara ele está fora. Olha, sinto muito, agradecemos o seu trabalho, mas não foi dessa vez. Então, o empregado 2, a gente já pode arriscar ele de cara. E agora, pessoal, entre empregado 1 e 3, a gente vê que eles são muito parecidos, ó. Na loja 1, inclusive, eles foram iguais. Na loja 2, o empregado 1 e 2, a diferença foi mínima, foi de R$ 1.000 aqui na média, né? E na loja 3, pessoal, que deu uma diferença um pouco maior. E aqui é que está o feeling do negócio, o feeling do pesquisador. Será que esses dados aqui, empregado 3 e loja 3, são consistentes? Aqui cabe ao pesquisador voltar aos dados originais, tá? Vocês veem que a gente fez duas tabelas auxiliares, né? Então, cabe aqui ao pesquisador voltar aos dados originais, ver em que circunstância esses dados foram coletados, ver se não teve nenhum outro evento externo que não está aparecendo aqui, e se de fato não houve nenhum outro evento externo, sim, o empregado 1 deve ser o escolhido. Tá? Se não, a diferença entre o empregado 1 e o empregado 3 é bem pequena, tá? Digamos que isso esteja certo. Olha, o experimento foi rodado. O experimento, deixa eu colocar aqui, pessoal, para vocês me verem. O experimento foi rodado de maneira adequada, os dados foram coletados de uma maneira clara, está correto aqui. A diferença deles, sim, é para o empregado 1, não tendo outras diferenças e não de ordem técnica, né? Aqui a gente está vendo uma diferença de ordem técnica. Daqui a pouco o dono da loja lá tem alguma outra diferença. Ah, mas esse aqui não precisa pegar ônibus, esse aqui precisa. Então, esse aqui eu vou ter que dar o vale transporte, sei lá eu. Tá? Mas aí são decisões que fogem à nossa decisão de caráter técnico. Tá? Tecnicamente, se a gente olhar aqui, pessoal, essa diferença é bastante pouca. Em se confirmando esse número aqui, de novo, cabe ao pesquisador voltar nos dados originais e ver se não teve nenhum problema aqui. Em não tendo nenhum problema, olha, o empregado 1 deve ser o selecionado e a loja 2 deve ser a selecionada também. Tá, pessoal? Ficou alguma dúvida aí nesse exercício? Alguém ficou com alguma dúvida? Que pode ter gerado um pouquinho de dúvida em não fazer o gráfico, né? Mas dá para fazer assim, ó. Agora eu estava me lembrando como é que eu fiz, eu copiei um pronto, mas
dá para pegar aqui, ó. Faz com uma linha, depois insere a outra linha. Ó, clica com a direita, selecionar dados, adicionar, adiciona outra linha. Ah, e aí, como ficou taxado, ele não vai deixar eu fazer, mas... Adicionar outra linha aqui. Tá, ele não está deixando fazer, mas é assim, adiciona uma linha, depois a outra linha, depois a outra linha. Tá, pessoal? Pessoal, eu vou salvar isso aqui lá, tá? Ó, Lucas, teu vídeo tá aberto aí. Viu, Lucas? Pessoal, eu vou salvar isso aqui. O senhor é administrador, dá para fechar o vídeo dele, senhor? Vou fechar agora. Deixa eu ver como é que eu faço. Fechei. Valeu. Pessoal, então eu vou postar isso aqui lá no Moodle. Eu vou colocar os exercícios revisados, tá? Quem não me entregou, é evidente que vai ficar um pouquinho prejudicado em função de que já tem o gabarito lá, né? E vou colocar também no YouTube para vocês verem, tá? Pessoal, se não tiver mais dúvida, agradeço a participação de todos aí e fiquem à vontade para me mandar dúvidas por e-mail aí, WhatsApp. Certo? Feito, até mais. Feitoria, um abraço a todos e fiquem com saúde. Valeu, tchau, tchau.